Olá! Nessa aula, continuaremos a ver algumas propriedades que podem ser utilizadas para estudar a matéria, bem como classificar essas propriedades. Uma propriedade que pode ser usada para descrever um certo corpo é a quantidade de partículas que o compõe. No caso da figura, pode-se ver que existem mais partículas no quadrado azul do que no quadrado vermelho. Uma outra propriedade é o calor específico sensível. Quando um corpo recebe ou perde calor, a variação de temperatura que ocorre depende de dois fatores. O primeiro deles é a massa. Quanto maior a massa do corpo existente, mais partículas existem para absorver aquele calor, e, como o calor é distribuído por mais corpos, a variação de temperatura é menor. Mas também existe um segundo fator, que é o calor específico sensível. Esse é a quantidade de calor que deve ser recebido por 1 grama de material para que haja um aumento de 1 grau Celsius. Diferentes materiais possuem diferentes valores de calor específico sensível. Por exemplo, por mais que estejam submetidos à mesma chama, a temperatura da chaleira aumenta mais rapidamente que a temperatura da água dentro dela, mesmo as massas sendo próximas ou que a massa da chaleira seja um pouco maior que a massa da água. Uma outra propriedade que depende do material é a densidade, razão entre massa e volume. Um material denso possui um maior valor de massa em um mesmo volume ou um menor volume para uma mesma massa. E caso um ou mais componentes do sistema sejam fluido, o material menos denso ficará acima e o material mais denso ficará abaixo, como por exemplo nessa mistura de água e óleo. O calor trocado em um sistema é dependente da massa e do calor específico sensível do corpo. Porém, algumas vezes, quando se faz estudos térmicos, um mesmo corpo é usado várias vezes como parte de um sistema. E assim, como a massa do corpo permanece constante e o material do corpo é constante, o que faz com que o calor específico sensível também seja, pode-se combinar essas duas constantes como sendo uma nova propriedade, a capacidade calorífica. O ponto de fusão corresponde à temperatura que um material passa da fase sólida para a fase líquida, e o ponto de ebulição corresponde à temperatura necessária para que haja passagem da fase líquida para a fase gasosa. As propriedades da matéria podem ser classificadas como sendo intensivas, que não dependem da quantidade do material, permanecendo constantes, e extensivas, propriedades que dependem da quantidade do material, com seu valor variando conforme há mais ou menos desse material. Começando pela massa. Com o aumento da quantidade de corpos, tem-se uma massa maior. Logo, a massa é uma propriedade que é extensiva. No que diz respeito a propriedades derivadas do comprimento, quanto mais se tem de alguma coisa, mais espaço aquela coisa ocupa. Desse modo, comprimento, área e volume são propriedades extensivas. O número de partículas é a quantidade de partículas que existem. Então, aumentando a quantidade, se tem mais partículas e, portanto, ele também é uma propriedade extensiva. A temperatura está relacionada à energia cinética média das partículas de um corpo. Aumentando a quantidade de partículas, apenas faz com que a quantidade de partículas que estão participando dessa média aumente. Porém, é perfeitamente possível que a média continue sendo o mesmo valor quando existiam menos partículas. Desse modo, a temperatura é uma propriedade intensiva. No caso da densidade, ela é calculada com base em outras propriedades. Uma maneira de determinar se ela é intensiva ou não é ver como o resultado do cálculo da densidade é alterado ou não se a quantidade de substância é mudada. Imaginem que existe um corpo de massa m e volume v. Se a quantidade for dobrada, a massa existente será o dobro, 2m. Porém, o volume ocupado também será o dobro, 2v. E ao se fazer o cálculo, verifica-se que os dois corpos possuem a mesma densidade, mesmo que um deles possua uma quantidade que é o dobro do outro corpo. Assim, a densidade é uma propriedade intensiva. O calor específico sensível é a quantidade de calor que 1 grama de material deve receber para aumentar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ao se aumentar a quantidade, a massa aumenta e o calor trocado também aumenta.
mas a quantidade de calor trocado por grama de material permanece constante. Assim, o calor específico sensível é uma grandeza intensiva. A capacidade calorífica é uma propriedade derivada da massa e do calor específico sensível. Observando o comportamento da mudança de quantidade de material na fórmula. Ao se dobrar a quantidade de material, a massa, que é uma grandeza extensiva, é dobrada. Mas o calor específico sensível, que é uma grandeza intensiva, permanece constante. Assim, a capacidade calorífica do novo corpo é diferente do original, logo, a capacidade calorífica é uma grandeza extensiva. O ponto de fusão é a temperatura que a substância passa da fase sólida para a fase líquida. Como essa temperatura é independente da quantidade, então, ele é uma propriedade intensiva. O mesmo pode ser dito para o ponto de ebulição. A cor é uma propriedade que depende da quantidade. Na figura, existem soluções aquosas de permanganato de potássio. A água é incolor, então quem causa a cor da solução é o permanganato de potássio. Conforme se aumenta a quantidade dele, observa-se que a cor da solução muda, tornando-se mais intensa. Então, a cor é uma propriedade extensiva. Para se quantificar as propriedades da matéria ou de forças que interagem com ela, existem diferentes unidades. Na tabela, podem ser encontradas as unidades fundamentais do Sistema Internacional. As demais unidades podem ser encontradas a partir dessas. Por exemplo, a unidade de força, Newton, equivale a 1 kg/metro por segundo ao quadrado. A unidade de energia, Joule, equivale a 1 kg/metro ao quadrado por segundo ao quadrado. É importante sempre trabalhar nas mesmas unidades, fazendo conversões se necessário. Porém, algumas vezes, a unidade fundamental pode ser muito grande ou muito pequena para fazer a indicação da propriedade trabalhada. Por exemplo, a espessura da folha de papel é muito menor do que 1 metro, assim como a distância entre a Terra e a Lua é muito maior do que 1 metro. Para evitar números muito grandes ou muito pequenos, um dos possíveis caminhos é trabalhar-se com multiplicadores, diretamente na unidade. Estes substituíram as potências de 10 que seriam representadas no número antes da transformação. Por exemplo, uma certa medida teve como valor 0,05 metro. Ao se converter esse número para notação científica, ele assume a forma de 5 vezes 10 a menos 2. E consultando a tabela com prefixos, pode-se ver que 10 a menos 2 equivale ao prefixo cent. Logo, essa medida pode ser representada como 0,05 metros ou 5 centímetros. Se uma certa medida de massa teve como valor 6.370.000 gramas, pode-se converter os 3 últimos zeros como sendo 10 elevado à terceira potência e, olhando para a tabela, isso equivale ao prefixo quilo. Desse modo, corresponderia a 6.370 quilogramas. Porém, alguém poderia ter escrito um número completamente em notação científica. Nesse caso, o número seria 6,370 vezes 10 elevado à sexta potência. E o prefixo correspondente a 10 elevado à sexta é mega. Dessa forma, a medida seria igual a 6,370 megagramas. Apesar desse nome ser o nome correto pelo Sistema Internacional de Unidades, o nome comum, não oficial que se utiliza para 10 à sexta gramas, é tonelada. Desse modo, essa grandeza seria 6,370 toneladas. No caso de unidades derivadas, como área ou volume, por exemplo, o expoente da unidade multiplica tanto a unidade quanto o fator que o prefixo representa. No caso de 1 centímetro cúbico, tanto o cent quanto o metro são elevados ao cubo. Dessa forma, 1 centímetro cúbico é igual a 10 elevado a menos 6 metros cúbicos, e não 10 a menos 2 metros cúbicos.